desejo que você esteja bem. Se liga, hoje nós vamos falar sobre como acertar na divisão dos períodos nos parágrafos aí da sua redação. Lembra o que é período? Não? Então não se preocupe que hoje eu vou te lembrar e com essas dicas você não vai mais fazer o quê? Não vai mais acontecer de você escrever 5, 6, 7 linhas sem nenhum ponto, às vezes sem nenhuma vírgula até. Então cola que hoje eu vou te ajudar. Eu sou o professor Anderson Lopes, esse é o Redação Pública, a redação para você que vai emendando um assunto no outro, vai misturando argumento com citação, vai criando períodos longos e não percebe que isso atrapalha no entendimento do seu texto. Então calma, relaxa, eu achei um jeito de te explicar isso de forma descontraída e agora os seus parágrafos vão ficar aí um pouco mais organizados. Primeiro de tudo, vamos lembrar o que é período, tá bom? Mesmo que você não vá usar o conceito de período ao longo da sua redação, é importante que você saiba o básico. Por quê? Se você sabe o básico, né, você vai abrir a sua mente, porque é algo assim tão simples que você vai achar que é difícil. Na prática do que eu quero te ensinar hoje aqui, o período é sempre que você usa o quê? Um ponto. Período é quando você usa um ponto. Guarda isso, na prática é isso, né? Ou uma exclamação, ou uma interrogação que não é bem-vindo em texto dissertativo argumentativo, mas acontece muito aqui, ó, no 2 pontos, que é usado com uma certa frequência e ele demarca o fim de um período. Pronto. É isso. É claro que assim, nas gramáticas, né, como na gramática de Celso Cunha, o conceito aparece assim: período é a frase organizada em oração ou orações, tá? Lembra o que é oração? É sempre uma frase que é organizada em torno de um verbo. Pronto. Então, se oração é uma frase organizada em torno de um verbo e período é uma frase organizada em torno de uma oração, então pode ter mais de uma oração dentro de um mesmo período. Suave, suave, pronto. Pode ser também o quê? Simples ou composto. O período ele pode ser simples ou composto, também não é o foco da aula aqui. Mas na redação mesmo, esse uso aí não depende dessa definição, depende mais aí da sua prática desse tipo de texto. Depende de você ter a prática de produzir um parágrafo com o quê? 3 a 4 períodos bem compostos. Então a dica de hoje ele é dividido pelo ponto ou pela pontuação e o bom período, a boa divisão dos períodos na sua redação é de 3 a 4 períodos dentro de cada parágrafo, já vai ficando bom aí. Suave, dessa forma o que acontece? Cada parágrafo explica amplamente aquilo que se propõe. Por exemplo, se for um parágrafo de introdução, já sabemos o que deve conter. Se for parágrafo de desenvolvimento, 1 ou 2, o primeiro ou o segundo desenvolvimento, são outros elementos necessários. O importante é você saber que o período é quando você diz uma ideia completa dentro do parágrafo. Se você usa um ponto encerrando um período entre duas orações que devem ter relação entre si, você estará cometendo erro lá na competência 1, que é chamado de truncamento. Então é justamente o que? Quando você coloca um ponto onde poderia ser uma vírgula ou mesmo não deveria configurar nada. Pronto, você já sabe que o período é quando você tem um ponto, beleza? Vale sempre aquela lógica lá que a gente usa na vida, né? Tudo que está demais acaba sobrando. Tudo demais sobra. Com ponto ou período não é diferente. Se você está fazendo uma redação que tem muitos períodos, ou seja, tem muito ponto, se a sua redação tem muito ponto, imagine que cada um desse ponto aqui é o final de um período. Entende? Até visualmente o corretor vai olhar e vai falar, não, tem coisa que está cortada, está recortada aqui. Você precisa saber se aquele período está completo ou necessita de mais informação. E se necessitar, ela deve vir no mesmo período ou ela pode ser abordada num outro. Isso daí é a prática que vai te trazer. Porque aqui o que eu vou te dar? É o pulo do gato sobre a divisão dos períodos nos parágrafos. Então, né, você já sabe.
sem aquele like, sem aquela sua inscrição marota, você não vai estar ajudando o canal e eu vou estar te ajudando. E a ideia é a gente se ajudar. Então, você entende a nossa missão aqui, se inscreve no canal e a plataforma mostra para mais pessoas, certo? Vamos lá para a dica marota. Essa dica tem a ver com o planejamento do texto, beleza? Que você vai determinar aí antes da escrita quais são as informações imprescindíveis daquela parte da redação. Então, dividir é no planejamento. Isso que eu vou ensinar agora aqui, você vai dividir na hora do planejamento da redação, certo? Então, na introdução, você pode dividir o que deve constar como uma contextualização. Então, se você começa com uma contextualização como no filme tal, então você começou contextualizando, o que você faz? Um dos períodos é para isso, para você contextualizar. Então você pode trazer essa contextualização aí por uma linha ou duas, vamos dizer. A partir dessa segunda linha, o que você pode trazer? Os dois argumentos que serão abordados nos desenvolvimentos. Mas você pode trazer como exemplo, e aí como exemplo você traz os dois argumentos. Então o argumento 1 e o argumento 2. Tá? Aqui eu estou colocando só não como forma de texto. Para você entender como, no primeiro período, demarcado por esse ponto aqui, você trouxe a contextualização. No segundo período, você traz como exemplo aqueles argumentos que você pretende trabalhar ao longo do seu desenvolvimento 2, desenvolvimento texto. E também deverá conter o seu posicionamento crítico, também conhecido como marca de autoria. Mas também, assim, que haja um início da proposta de intervenção que vai direcionar para a solução que você pretende lá na conclusão. Então vamos supor que os seus argumentos você use umas duas ou três linhas e ele termine aqui. Aqui você vai começar a colocar o seu posicionamento crítico, que é basicamente o começo da sua proposta de intervenção, que aí pode durar também aí de 2 a 3 períodos. O importante é que você gaste aí o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas mais ou menos, ó, nessa introdução. Aí gastou 7 linhas e conseguiu atender aos requisitos de uma boa redação. Pronto, se você determinou que deve constar 3 informações distintas, mais complementares, o contexto, os argumentos e a crítica / solução, você vai organizar os seus períodos para que cada um deles contenha essas informações. Com o tempo e a prática, você vai perceber que cada parágrafo, na verdade, né, a dificuldade que antes era criar um texto, agora a dificuldade vai ser cortar texto e deixar somente o que é inevitável se expor na sua explanação. Tá entendendo? Antes você tinha problema para produzir isso aqui de linha, agora você vai ter problema para diminuir, porque você sabe o que cabe dentro de cada parágrafo. Vamos voltar aqui. Tivemos um período de contextualização, um outro período de argumentação e um terceiro período que pode, inclusive, ver dividido, né? Ele pode ter aqui uma divisão, mas ele tem um outro período que é o de posicionamento crítico. O mesmo acontece com os parágrafos de desenvolvimento. Por exemplo, seu primeiro argumento, ele deve ter pertinência e ser produtivo, né? Essas são, inclusive, expressões presentes nos manuais de correção que ficam disponíveis no portal do INEP. E eu vou fazer aqui uma aula somente sobre isso aqui, sobre o que é pertinente e produtivo. Mas agora o que eu quero comentar é que cada desenvolvimento ele deve abordar apenas um argumento por vez e que ao mesmo tempo seja importante para todo o texto. Então esse parágrafo deve trazer uma informação completa. E como que isso acontece? É assim, se você está usando um argumento baseado em algo na ciência ou compartilhado com toda a sociedade, é importante que esse argumento explique isso e que também ele se apoie em dados que comprovem esse ponto de vista. Então, aqui entra a divisão dos períodos que eu estou querendo te mostrar. Você planeja que um período vai explicar o argumento, aprofundando a sua aplicação. Então, você começa aqui, né, o fato de, que é um dos argumentos. E aí você tá explicando. Esse período vai durar aqui mais ou menos metade do seu parágrafo. Lembrando que você precisa dominar a relação entre as orações, a relação de conjunção, para você ter coesão.
Porque se você vai escrever durante 3 linhas e não tem nenhuma divisão ao longo dessas 3 linhas, nem de uma vírgula, alguma coisa está errada aí. Então você começou a argumentar e aprofundar a sua aplicação no segundo período, então aqui está o primeiro período. No segundo período, o que você vai fazer? Você traz algum dado ou fato dos textos motivadores. Lembra? Os textos motivadores são aqueles que você pegou os dados e também planejou o seu texto. Se for um fato, pode ser uma notícia, né, que todo mundo, que toda a sociedade viu ou viveu, ou mesmo um fato biológico, né? Entenda que esse parágrafo ele deve conter um período com argumento. Então, um período ele tem um argumento, no outro período ele tem a prova desse argumento, a prova disso, e aí você coloca nesse segundo período o que seria a prova desse argumento. Então você já usou aí 1, 2, 3, 4, 5 linhas para poder trazer o seu argumento e comprová-lo com um fato, um dado, uma opinião ou, né, um argumento mesmo que é ele próprio. Outro período ele deve trazer então essa referência interna com os textos motivadores, e o último período ele traz o que? O seu posicionamento crítico. Então aqui vem outro posicionamento crítico. Esse tipo de posicionamento é sempre quando você usa um adjetivo. Adjetivo aqui cai muito bem. Aqueles adjetivos do tipo, isso é inaceitável, isso é inadmissível, a sociedade não pode aceitar, o governo, o Estado não pode deixar as pessoas assim, coisas desse tipo. Tá entendendo? Essa daí, gente, é a marca de autoria, que também é constante no manual de correção, né? Disponível no portal do INEP. Já aí em outro parágrafo, por exemplo, ao abordar o segundo argumento, o ideal é que você use uma referência que traga algo do seu repertório cultural também. Então, só que igualmente compartilhado com a sociedade. Não pode ser algo que aconteceu no seu bairro, que aconteceu com sua família. Tem que ser algo que tenha exemplo na sociedade. O mais importante talvez seja você usar outra forma de referência, pois se você usou um dado como um percentual no primeiro parágrafo, vamos dizer que aqui a prova disso é determinado percentual, no segundo parágrafo de desenvolvimento, por exemplo, outro fator, e aí você começa o segundo desenvolvimento, é bom que você não use percentual aqui, entende? É bom que você use outra coisa. Você pode usar, ao invés de um percentual, você pode usar uma citação. Então alguém disse alguma coisa e você trouxe entre aspas, ou você fez uma citação indireta, que é quando a gente usa o pronome que, né? Então, por exemplo, o ministro disse que, e aí você traz aquilo que foi dito. Mas quando você faz a citação direta, você usa aspas. Basicamente, você usou uma notícia de jornal em cima, você usa um trecho de lei embaixo. Se você usou uma percentual em cima, você usa uma citação embaixo. Meu camarada, minha camarada, se você treina a redação com essas dicas que eu tô dando sobre como dividir os períodos, sabe o que vai acontecer com a sua nota de redação? Ela vai decolar e você vai voltar aqui no vídeo e dizer, professor, eu só queria melhorar minha redação, mas foi muito mais. E eu, o que eu queria? Eu só queria o quê? Eu só queria que você se inscrevesse, eu só queria uma inscrição sua. Vamos combinar que é justo? Eu te ajudo com redação, você se inscreve no canal, você se inscreve aqui, só que mais pessoas assistem e também são ajudadas. A redação vai deixando de ser esse obstáculo que muita gente acha impossível de se dominar, pois aqui você sabe que não é assim, então já sabe. Deixa aí a sua redação aqui embaixo nos comentários que eu vou ler, vou corrigir conforme os parâmetros do Enem. Suave, e com isso, derretendo aqui no meu quarto, eu agradeço pela sua atenção e até breve.